Aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês como pessoas burras conseguem passar em concursos e provas extremamente difíceis. E eu me incluo nisso. Em relação ao aspecto acadêmico, aquele aspecto de memorização, de lembrar das coisas na hora de uma prova, eu tenho muita dificuldade. Acho que sou bem mediano em relação a isso. Mas você fazer uma prova, um concurso público, um vestibular, te dá um acesso a um nível de oportunidade muito maior. Com isso eu quero dizer melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades de trabalho e também de conhecer pessoas e conseguir um nível de salário, um nível de acesso a outras oportunidades cada vez maior. Óbvio que isso é só o início da sua carreira, mas eu acho que vale sim a pena como um primeiro passo, um primeiro estágio, o estudo. Obviamente, se você quiser crescer mais e mais, vai ter que fazer outras coisas além de só o estudo. Mas vamos lá. Embora eu tenha essa inteligência em outras áreas, raciocínio lógico, sei lá, comunicação, eu acho que nessa parte de memorização eu costumo me esquecer bastante das coisas. Mas mesmo assim eu consegui passar no Enem com mais de 800 de média para medicina direto do terceiro ano do ensino médio. Antes de me formar eu consegui ficar classificado num concurso público, talvez seja chamado, lá estou na lista de espera para ser chamado, na minha cidade, da Fundação Municipal de Saúde. Também, na primeira prova de residência que eu fiz no Enar, ainda no quinto ano de faculdade, eu consegui passar para a clínica médica na residência antes de me formar também. E fiz a prova do Albert Einstein, que foi uma das provas de residência mais concorridas desse ano, consegui mais de 80% na minha nota e estou aqui em São Paulo para fazer a segunda fase. Vou me apresentar lá no Albert Einstein, vou fazer a segunda fase e estou aí nas outras provas de residência, umas fui bem, outras fui mais ou menos, mas estou aí na disputa como meu primeiro ano fazendo essas provas, que tem pessoas que costumam fazer vários anos até passar. Então, acho que tem algumas dicas que eu utilizei que eu acho que qualquer pessoa pode utilizar para passar em todo tipo de concurso público. Não importa se é um concurso da área do direito, ou um concurso de vestibular, não importa. Tudo que eu vou falar aqui ajuda e muito. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando está estudando para concurso é construir a base. Então, sei lá, 6 meses antes, ou lá no começo do ano, ou quem já estuda com constância, tem essa etapa de construção de base. Para isso, é aquela etapa que a gente precisa assistir a aula, responder questões, construir e ter mais tempo realmente entendendo as matérias, realmente pensando naquilo que a gente constrói uma base de conhecimento, uma base de conteúdos. Por exemplo, no meu caso, antes mesmo de sair da faculdade de medicina, eu comecei a fazer um cursinho de residência médica, que é a Estratégia Médica, foi o cursinho que eu comecei junto com o internato. Inclusive, quem quiser assinar, tem meus links aí embaixo. E ele me deu uma base muito boa de construção de conhecimento. Então, eu tive uma visão geral de medicina das lacunas que o curso deixou. Inclusive, eu acho que foi a melhor coisa que esse cursinho fez para mim. Ele deu uma construção de base, fez uma construção de conhecimento, onde eu assistia às aulas, lia os materiais e resumos e respondia às questões. Então, serviu para ter uma visão geral sobre os assuntos. O começo da preparação para um concurso, uma prova concorrida, é assim. Você precisa construir uma base, precisa chegar num patamar inicial onde você vai conseguir responder as questões. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que vale a pena para construir base é, digamos, que você quer passar no Enem no próximo ano. Então, agora em janeiro, no comecinho de janeiro ou agora em dezembro, qual a sua principal tarefa? Pegar os Enems dos 5 últimos anos ou dos 7 últimos anos, tem que ver até quando que vale a pena, até quando que segue um modelo parecido com o que é hoje, mas sempre vale a pena olhar essas provas antigas, 5, 6 anos, e você vai pegar essas provas e começar a responder. A partir disso, você vai ver o que você tem alguma noção, o que você não sabe absolutamente nada, o que você já esqueceu tudo, o que consegue desenrolar melhor, o que vai pior. E assim você consegue entender um padrão de cobrança. Consegue entender nos últimos 5 anos que assuntos costumaram cair e se repetir ao longo das provas. Isso vale para qualquer concurso público, para qualquer prova difícil que a gente for fazer. Não importa se é do ITA, se é de qualquer coisa, não importa. Importa que você precisa ver os últimos 5 anos para entender a tendência daquela prova, o que está acontecendo e como que você pode se preparar para construir a sua base em cima disso. Então, uma vez que você respondeu os últimos 5 anos ou os últimos 6 anos, dê uma olhada naquilo no começo do próximo ano, você vai começar a estudar os assuntos. Então, você viu os temas, pode até anotar no papel, tipo, os principais temas que você viu ao longo das provas. Obviamente, isso já tem nos cursinhos, já tem na internet, você consegue achar. Vai anotar aqueles temas e vai começar a estudar cada um deles. Então, eu vou assistir a aula de um tema, responder outros exercícios que não só daquela prova, não só aqueles que você fez, responder exercícios em cima
daquele assunto que você estudou, responder uma lista de exercícios, e assim, aos poucos, você vai construindo a base. Vai ser isso que você vai utilizar para sair dos 40%, 50% de acerto, não importa, inclusive, quanto que você acertou nessa primeira vez que está fazendo essas provas, se foi 40%, se foi 50%, se foi 30%, não importa. Você vai ver tudo que você acertou ou errou e vai trabalhando em cada um dos pontos. Então, rapidamente, só fazendo isso, estudando esses assuntos, você vai sair de 30%, 40% para 50%, 60%, que já é um salto muito grande. Obviamente, dos 60% até os 80%, que geralmente com 80% você consegue passar em qualquer prova, aí só isso de construção de base não vai funcionar. A gente vai ter que ir no detalhe, a gente vai ter que explorar outras estratégias que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas beleza, você já conseguiu agora entender como é essa primeira etapa. Então, ao longo dos próximos 4 meses, 4, 5 meses, tudo que você vai fazer é isso. Assistir a aula dos assuntos, responder exercícios, ver e rever aquilo em resumos e ter alguma estratégia de revisão. Como que funciona a revisão? Eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso agora. É importante a gente ter essa repetição, eu vou falar lá na frente como que você pode fazer, mas ao longo do ano você precisa dividir momentos para ver e rever os pontos principais de alguns assuntos, tipo fórmulas que você esquece, fórmulas da matemática, ou fórmulas de coisas de medicina, ou leis, por exemplo, se você está estudando para um concurso, leis específicas, resoluções específicas, portarias específicas. Então, ao longo do ano, você vai precisar rever alguns pontos chaves de cada um dos assuntos para ficar constantemente se lembrando. Deixa eu tomar uma água aqui. O segundo aspecto, que é muito importante que a gente faça quando está se preparando para uma prova, é reconhecer os padrões. Então, muitas dessas provas repetem questões, repetem assuntos, repetem temas e repetem formatos de cobrança. Às vezes, de matemática, muda só uma letra, uma questão, um número das questões, mas o princípio para você responder costuma ser muito parecido mesmo. Então, você vai, ao longo dessas 4, 5 provas que você for fazendo, você vai reconhecer padrões. Vai começar a entender. Ah, então é assim que eles costumam cobrar, então é assim que essa questão costuma cair. Dessa forma, você vai começar a entender o padrão de cobrança, o estilo de comentário, o estilo de raciocínio que eles querem que você tenha. Então, toda prova tem um padrão, toda prova tem um estilo. E muitas vezes, mesmo a gente não sabendo a resposta, quando a gente reconhece esses padrões, fica muito mais fácil de entender, de responder, mesmo sem saber do que está se tratando. Às vezes você não sabe a alternativa, não sabe o que é o certo, o que é o errado, mas você reconheceu aquele padrão, você consegue enxergar o padrão por trás daquelas alternativas, você consegue enxergar o que está sendo perguntado, como que funciona. Então, se, por exemplo, você está fazendo uma prova, no caso de medicina, que eles tendem a ter uma conduta menos operatória, uma conduta mais aguardar e ver, você sabe que se o caso não for muito grave, eles vão escolher isso. Então, com o tempo, você vai entendendo os padrões. Às vezes, por exemplo, algumas provas de VOF, ou algumas provas que a alternativa costuma estar na resposta mais curta. Tem algumas provas, por exemplo, que as alternativas mais longas tem coisas bem estranhas, assim, bem longas, e geralmente a alternativa certa é mais curtinha. Tem outras que é o inverso, a mais longa é a que sempre está certa. Então, você vai começar a perceber padrões de cobrança, estilos de cobrança, que mesmo que você não saiba do que se trata, dá para traçar um raciocínio e acertar questões. Esse é um segundo ponto, além da construção de base, que eu acho que é muito importante. Terceira coisa que eu preciso falar para vocês que querem passar em concursos e provas difíceis é simular provas. Simular provas é talvez a coisa mais importante para você fazer quando quer entender como que você está numa prova, qual o nível que você conseguiu chegar, o que você precisa fazer para alcançar níveis ainda maiores. Então é impressionante. Quando você pega simulados inéditos, provas que você nunca fez, a tendência é que a sua nota se repita. Então, se você está fazendo um cursinho e ele fornece uma prova do Enem com 180 questões, se você fez todas as provas ao longo do ano e estava acertando 140, 150, a chance é muito, muito, muito grande de que no dia do Enem você também faça algo entre 140 e 150. Obviamente, isso pode cair ou subir algumas questõezinhas, mas a tendência é se manter nesse valor que você costuma já vir fazendo. Obviamente, cada simulado é uma foto da sua preparação.
e não um filme, né? O filme é o traçado, como que está indo seu traçado ao longo das provas. Você pode até fazer assim, uma prova por semana, ou, uma prova a cada 15 dias, é uma coisa super legal. E digamos, você fez uma prova numa sexta-feira, acertou 70%. Na outra semana acertou 69%. Na outra semana acertou 71%. Na outra semana você acertou 75%. Então, você vai vendo o seu gráfico e a tendência é que ao longo do tempo aquilo vá subindo, obviamente. Mas assim você consegue observar a tendência, como que você está desempenhando em cada uma das provas. Então, quando você simula, quando você repete, quando você se testa, quando você se cobra com o tempo, você aprende mesmo que não queira. Mesmo que você não queira, você começa a entender como que aquela prova funciona, você já tem o reconhecimento de padrões, você já construiu um pouco de base e com essas habilidades, com certeza, dá para você chegar nos 70%, 75% de acertos. 70%. Dos 70% aos 80% de acertos, você vai ter que entrar no quarto ponto que eu estou falando nesse vídeo aqui. Trabalhar em cima dos erros. Eu demorei muito nesse ano, eu errei bastante em relação a isso, porque como o conteúdo é extremamente amplo, eu estava mais interessado em tentar abarcar todo o conteúdo do que trabalhar em cima dos meus erros. Tem coisas que a gente não precisa ver e rever toda hora, porque a gente já tem uma certa noção e costuma acertar as questões daquele assunto. Então você não pode, em hipótese alguma, desprender o mesmo número de horas, o mesmo número de energia num assunto que você é bom e um assunto que você é ruim. Você precisa, desde o começo, desde quando faltam 6 meses para a sua prova, já começar a trabalhar em cima dos seus erros. Eu deixei isso para o final, não foi uma estratégia muito boa. Muitas vezes, quando eu vi um assunto que tinha dificuldade, eu dizia assim, depois eu volto e aprendo esse assunto. Não façam isso. Mesmo assim, eu consegui me dar bem em algumas provas, consegui aprender muita coisa, mas como a gente trabalha com várias bancas de provas diferentes, vários estilos, várias condutas diferentes, você precisa se especializar um pouco na prova que você quer fazer. Essa é até uma dica que eu posso dar para vocês. Se você quer passar, se seu foco principal é no Enem, cara, estuda mais para o Enem, faz outras, estuda para outras, mas foca em entender o estilo do Enem e se dar bem lá no dia do Enem. Obviamente, tem outros vestibulares, tem outras coisas que você pode fazer, mas é muito bom ter um foco direcionado, porque isso faz com que você consiga se aprofundar naquela prova. Então, essa dica que eu estou falando é trabalhar em cima dos erros e fazer os simulados e as coisas, o que você vai estudar em cima do que você precisa. Se você errou mais uma coisa num simulado, errou mais numa prova, um assunto, estude aquele assunto até aprender. Por fim, a última dica que eu preciso falar para vocês é que para sair dos 75 para os 85, para os 90% de acerto, agora é a parte mais difícil e mais complexa. A quinta parte, revisão e repetição. É impressionante, a gente esquece, a gente perde, deixa de ficar afiado, a gente perde o gás, a gente fica... Quando você está assim, fazendo muita prova, estudando muito, simulando muito, aquilo fica muito fácil. Quando você está respondendo muitas questões. Aprender aquele assunto fica fácil, fazer a prova é muito fácil. Mas quando você sai um pouquinho desse ritmo, por exemplo, nesse fim de ano agora eu tive um problema de equilíbrio, né? Eu tive um problema, uma infecção viral, e eu tive um problema de equilíbrio e estava ficando com várias crises de tontura. Cara, isso me tirou muito do ritmo de prova, muito do ritmo de estar respondendo prova, respondendo questão. E quanto mais você está nesse ritmo, quanto mais você está respondendo questão, vendo coisa, se atentando para assuntos, respondendo questões, melhor você vai. Se você sai um pouco do ritmo, se você para de ter repetição, isso fica complicado. Então, a quinta dica, basicamente, é você ter uma estratégia de revisão. Não importa se são flashcards, resumos, somente os simulados, tem gente que gosta só dos simulados. Caderno de erros é uma estratégia muito boa, principalmente quando você faz ela focado na sua prova, que o caderno de erros nada mais é do que um caderno onde você coloca os seus erros dos simulados, o que você tem dificuldade para memorizar, e também os conceitos que você quer memorizar, tipo, uma coisa que você quer ter sempre ali para revisar logo antes da prova, logo antes do simulado. Por isso que é interessante fazer mapas mentais, resumos, coisas, dicas rápidas, específicas, focadas na banca que você quer prestar, na prova que você quer prestar, no estilo de prova. Então, a repetição é isso que nós medianos, nós que não temos muita habilidade de memorização, não consigo memorizar as coisas fáceis, tenho dificuldade para decorar, sempre me esqueço das coisas, o que faz a diferença é repetir. Ver e rever um assunto, ter uma estratégia de repetição, uma repetição ao longo do tempo, ficar revendo aqueles conceitos
e melhor ainda se for respondendo questões, melhor ainda se for de uma estratégia ativa. Bem, isso foi o começo de algumas dicas que eu utilizei para passar em concursos extremamente concorridos. Essa prova do Einstein que eu fui bem nesse ano foi uma das provas mais concorridas de residência e estou aí na segunda fase, estou aí para fazer a próxima etapa. Tem outras provas que ainda estou sem resultado, mas isso é um pouco do que eu aprendi sendo resibulando, né? Vestibulando também, então estudando aí para esses concursos. É uma jornada difícil, mas com essas estratégias que eu falei, dá para construir base e dá para passar em qualquer concurso. Não importa o seu nível hoje, obviamente, a depender do seu nível, você vai precisar estudar mais ou menos, se dedicar mais ou menos, mas realmente vale a pena você perceber o quanto que você evoluiu, o quanto que você aprendeu com essas coisas e, mais do que isso, acessar um primeiro nível de oportunidades, trabalhos, pessoas, acesso a coisas, oportunidades, estágios, empregos que um curso superior ou um concurso pode te dar. Depois que você conseguiu essa primeira etapa, esse primeiro passo, aí sim você vai procurar outras coisas e eventualmente até largar o concurso ou aquela coisa que você pegou que serviu para ser o teu primeiro passo numa escada de uma carreira ou numa escada de evolução, numa escada pessoal sua. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem aí embaixo se fez sentido para vocês e se eu devo continuar gravando esse estilo de vídeo aqui. Valeu!